Quem achou o livro de Jó aí? Amém? Então, glória a Deus. Amém? Não vai achar, né? Não. Então, leia comigo em voz alta. Ao cheiro, esse é o 9, né? Achou? Não. Vamos lá. Se as suas raízes envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta nova. Amém? Curve a tua cabeça por um momento. Senhor, nós adoramos o teu santo nome. Te bendizemos por essa noite tão tremenda, porque o teu Espírito é sobre nós e eu sei a cura aqui, a libertação neste lugar. Nós nos expomos na tua presença e pedimos que o Senhor sonde o nosso coração, trazendo perdão através do sangue do Cordeiro, nos preparando para nos assentarmos à tua mesa. E que, Senhor, ó Deus, saiamos daqui hoje, como os apóstolos saíram do cenáculo, cheios do poder do teu Santo Espírito, com o teu sopro de vida sobre nós. Fala a cada coração segundo a tua palavra. Usa-me, e nós entregamos a ti a honra e a glória, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos, em nome de Jesus. Pode se sentar. Eu quero falar rapidamente com vocês esta noite, diante de todo esse mover do Espírito Santo de Deus, aquilo que Jesus declarou em João 11:25. Diante de um quadro dificílimo de morte, porque Lázaro estava morto há 4 dias. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto ou que morra, viverá. Amém? E é muito importante nós refletirmos sobre isso, porque eu quero perguntar para você: quem aqui conhece um servo de Deus que já morreu? Muitas pessoas, não é? Então, o que será que Jesus estava falando? Jesus estava falando algo muito mais amplo do que a morte física. Nós nos preocupamos terrivelmente e muitas pessoas têm medo. Estatisticamente, o maior medo do ser humano é a morte, porque nós encaramos a morte apenas com a morte física. Mas o Senhor Jesus estava falando além da morte física, porque Ele tem poder de ressurreição. E esse poder de ressurreição extrapola o nosso entendimento, porque Jesus estava aqui arremetendo esta palavra à eternidade. Eu estava refletindo muito sobre isso nesse dia, e eu vou falar algo para vocês aqui que eu nunca falei. Quando o Senhor recolheu o bispo Tide, eu não orei para que Deus o ressuscitasse. Por quê? Mas o senhor podia ter orado. Sim, poderia. Mas Deus tem uma hora determinada para todos os seus servos. E Ele opera segundo o seu querer. E eu entendo que nós temos a eternidade. E nós passamos por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, se não o mais difícil. E diante daquela situação de ter o meu filho amado, meu filho primogênito, em que eu tinha todas as expectativas de sucessão, o Senhor o levou. E agora? Eu precisava de ressuscitar. Eu precisava desse poder de ressurreição para poder me levantar, para poder continuar. E o que é o grande consolo do Senhor?
é que a vida de um ungido não para numa sepultura. A vida de um ungido vai além do entendimento humano, porque o Senhor Jesus Cristo nos deu o maior valor de todos. E às vezes eu lamento profundamente que esse evangelho da superficialidade que nós estamos vivendo, ele só projeta coisas materiais. Ah, porque o meu carro, porque a minha casa. E as pessoas identificam ser abençoadas porque tem algum bem material. Eu louvo a Deus e eu creio que Deus te dá, e eu oro para que Deus te dê. Mas eu quero que você saiba o que o Senhor Jesus falou lá em Lucas 10. Ele enviou os discípulos de 2 em 2, e eles viram maravilhas e voltaram todos animados. E o Senhor Jesus disse: não se alegre pelos sinais, alegre-se porque o teu nome está escrito no livro da vida. A igreja deveria glorificar o nome do Senhor. E nós deveríamos ser pessoas diferentes na nossa convivência, na nossa passagem aqui na terra. Porque nós temos que ter a certeza que a verdadeira morte é a segunda morte. E sabe qual é a segunda morte? É quando o ser humano morre, não tem Cristo no seu coração, o seu destino é o inferno. Mas glória a Deus, porque quando aquele que confessou o nome do Senhor Jesus, ele fecha os seus olhos, ele passou da morte para a vida, porque ele está indo em destino à eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo fala: para mim o morrer é ganho e o viver é Cristo. E ele fala: estar com Cristo é infinitamente melhor. Você sente o poder de Deus, você glorifica a Deus. Você sentiu aqui o Senhor se derramando nesta noite? Então você imagina o que vai ser na eternidade, na presença daquele Todo-Poderoso, aonde nós o veremos face a face, onde nós teremos essa presença que é inexplicável, e nós seremos transformados em um corpo de glória. Sabe por quê? Porque ele venceu a morte. E aqui Jó fala profeticamente que ainda que a árvore morra, ainda que ela esteja sem vida, que ao cheiro da água. Que água é essa? A água da vida de João 4. Que Jesus disse para a mulher samaritana: se você beber da água que eu te der, do teu interior fluirão rios de águas vivas. E esta noite eu estou trazendo sobre a vida de vocês esse poder que homem nenhum tem, que político nenhum tem, que sábio nenhum tem, que só aquele que tem um túmulo vazio tem: o poder da ressurreição que está no Senhor Jesus Cristo. E esse poder de ressurreição, o apóstolo Paulo tem uma revelação poderosa que ele fala que opera. Opera significa o quê? Que está agindo. Naqueles que não têm a Cristo, opera a morte, mas em nós opera a vida. Outro dia eu estava andando, e às vezes eu vou no meio do mato assim orar e olhar as coisas, e eu vi uma árvore que era um eucalipto, que havia sido cortado, e ele estava seco, e dentro dele estava nascendo um novo eucalipto. E eu me lembrei desse texto, e hoje eu trago para você esta figura em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi cortado na tua vida, tudo aquilo que estava morto, o poder da ressurreição está aqui. Estas águas curadoras de Ezequiel 47 vão ser derramadas sobre a tua vida. E estas águas trazem ressurreição, porque a visão do profeta é que todo o mar morto vai ser invadido por águas restauradoras, curadoras, ressuscitadoras. E estas águas vão trazer vida e vegetação. E nós teremos vida e vida em abundância. Sabe por quê?
Porque quando as mulheres chegaram lá no túmulo, Mateus 28 fala que houve um terremoto. E esta noite vai acontecer um terremoto de poder na tua vida. Houve uma explosão daquela pedra. E o Senhor Jesus triunfou sobre a morte. E hoje eu e você podemos declarar 1 Coríntios 15, 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua força? Tragada foi a morte pela vida. E você vai profetizar esse poder de vida em todas as áreas. Aonde tiver um galho seco na tua vida, levante a tua mão e profetiza vida, vida, aleluia, vida. Sabe por quê? Porque o Senhor levou o profeta Ezequiel diante de um grande vale de ossos secos, e ele enxergava só cadáveres, os ossos estavam sequíssimos. E o Senhor perguntou para o profeta: você crê que esses ossos podem renascer? E o profeta disse: tu sabes, Senhor, eu creio. Se você crê, então profetiza. Profetiza aos quatro cantos. Vem, 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 Espírito de Deus. E você vai profetizar dos quatro cantos e vai chamar: vem Espírito de Deus sobre o meu casamento, vem Espírito de Deus sobre o meu ministério, vem, vem Espírito de Deus. E de repente começa um barulho, ossos se juntando com ossos, uma revolução no mundo espiritual. E quando ele abre os olhos, havia ressurreição e um grande e poderoso exército estava vivo. E eu declaro em nome do Senhor Jesus: tudo o que está morto vai receber a ressurreição nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, porque Ele é a ressurreição e a vida, em nome de Jesus. Aleluia. Eu poderia falar até amanhã para vocês aqui sobre ressurreição, sabe por quê? Ele me ressuscita todos os dias. Todos os dias Ele me ressuscita. E a ressurreição tem um processo poderoso. Eu vou dar 3 etapas desse processo para vocês rapidamente. Primeiro, a ressurreição vem pelo som das muitas águas. Porque a voz dele é como o som de muitas águas. Apocalipse capítulo 1. O rosto dele brilha mais do que um sol. E a voz dele é como o som de muitas águas. E o som do verbo, porque João fala no capítulo 1 que o verbo é o Senhor Jesus Cristo. E esse poder da palavra é aquilo que invade o mundo espiritual. Quem aqui já recebeu uma palavra que te desanimou, te jogou para baixo, te deixou down e acabou com o teu estado de ânimo? Quem não recebeu, meu filho, vai receber ainda, tá? Porque tem enviado de Satanás que tem a capacidade de tentar matar o teu sonho através da palavra. E às vezes parece que nem é intencional, não é? Foi o que o Leandro falou aqui. Ai, essa música aí, ó, tem muita letra, imagina. E aí faz aquele discurso farisaico. Olha, mas tá bom, viu? Aquela palavra pode destruir e abortar um grande projeto de Deus. Mas a voz poderosa do Senhor é a voz que chega diante da sepultura de Lázaro em João 11. E o Senhor Jesus havia dito no capítulo 11, versículo 40, para Maria: se tu creres, tu verás a glória de Deus. E Marta estava com aquele sentimento de morte, dizendo: Senhor, mais 4 dias e cheira mal. Mas a vida estava lá, a ressurreição estava lá. E o Senhor Jesus chega diante daquele túmulo e ele fala, dá uma ordem: tira a pedra. E esta noite ele vai tirar toda a pedra de incredulidade do teu coração, querido, em nome de Jesus, porque nada vai interceptar essa palavra poderosa e essa unção que sai da voz do Senhor Jesus. E a Bíblia é clara, e a Bíblia fala que o Senhor Jesus orou e gritou em voz alta.
Lázaro, sai para fora. Oh, aleluia. Eu acho que os capetas colocaram na cabeça dos incrédulos. Imagina, esse cara é doido, está falando com o morto. Não, era a voz poderosa que tira da sepultura. E essa voz poderosa vai te tirar da sepultura todos os dias, para que você tenha uma jornada de vitórias com Ele. Aleluia. Fala comigo, Senhor, fala ao meu espírito, porque se eu beber da água que o Senhor tem para mim, do meu interior fluirão rios de águas vivas, e eu vos dou vida, e vida em abundância. Aleluia. A segunda etapa desse processo é o toque que nos reposiciona. Você precisa de um posicionamento. O Senhor Jesus, em Lucas 7, se deparou com um velório e com um cortejo, que era na direção do cemitério. E ali estava uma mulher viúva, e o seu único filho estava sendo levado para o cemitério. De um lado vem Jesus, com uma multidão que adorava. Do outro lado, a multidão que chorava junto com a mulher condoída, porque era uma situação triste, desesperadora, porque uma mulher na sociedade à época, ela, se não tivesse marido, filho, ela estava totalmente desamparada. Mas o Senhor Jesus, Ele levanta a mão e manda parar. Pare! E esta noite, Ele está aqui para falar. Pare, porque o teu destino não é o cemitério. O teu destino é o plano que eu tenho para a tua vida. E ainda tem coisas maiores, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E o Senhor Jesus, então, pega aquele moço, toca no caixão, e mais uma vez a voz poderosa da ressurreição diz: moço, levanta-te. E de repente, ele que estava deitado, porque era diferente, não tinha esse caixão fechado que a gente tem hoje, né? Ele se levanta, se reposiciona e volta, faz um retorno de vida. E eu quero profetizar sobre a tua vida. O Senhor vai te reposicionar. Você não vai ficar amarrado. Você não vai satisfazer o inferno. Que Satanás adora pessoas pessimistas. Satanás adora pessoas mal-humoradas. E Satanás adora cara feia. Mas aquele que tem o Espírito do Senhor, o justo, brilhará como o sol do meio-dia. Amém? Ninguém vai entender nada do que acontece com você. Ai, meu Deus, você vai lá, o saldo do banco, ixi, está negativo. Meu Deus, mas tem tanta coisa para pagar. E de repente você está lá, glória a Deus, em tudo dai graças. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que vai prover. Ninguém vai entender nada. Sabe por quê? Porque em você não opera a morte, em você opera a vida. Então toma posição em nome do Senhor Jesus. Se reposiciona como serva de Deus. Se reposicione como ungido do Senhor. Não aceite que o diabo tripudie na sua cabeça. Não se entregue a lutas e nem a dificuldades. Porque o Senhor Jesus disse lá em João 16:33. No mundo tereis. Você sabe, não é? Mas o que ele falou? Tende bom ânimo, eu já venci por você. Aleluia. Quem tem certeza que você é mais que vencedor em Cristo Jesus? Então está na hora de glorificar a Deus em todas as circunstâncias. Então está na hora de esmagar Satanás debaixo dos teus pés e declarar: nada pode parar o ungido do Senhor. Aleluia. Amém. A liberação na ressurreição. E a terceira fase do processo. Levante a tua mão direita e você vai entender o que eu vou falar. Diga: Ele nos fará ressurretos com poder de ressuscitar.
Repita. Amém? Quem é ressurreto aqui, diga amém. Amém. Aleluia. Marcos 5:41. Dorcas havia morrido. Chamaram Pedro. Pedro chega lá. Estava nele João 20:22. O Senhor Jesus havia entrado no cenáculo e havia soprado o espírito de vida sobre eles. A ressurreição estava operando. E Pedro falou: sai todo mundo. E ele vai lá e fala: Talita cumi. Talita cumi, do aramaico. Menina, se levante. Até chamou Dorcas de menina, acho que até que incentivou um pouco ela. Que ela já tinha uma certa idade, né? Que ela era diaconisa. Talita cumi. E ela se levantou. Paulo ressuscitou a Tíquico. Pedro ressuscitou a Dorcas. Sabe por quê? Porque quando o poder da ressurreição está em você, você vai ressuscitar a outros. E eu quero profetizar sobre a tua vida, que você não vai ser agente de morte para ninguém, mas você vai ser um agente de ressurreição. Amém? Você vai chegar na tua empresa lá, está todo mundo caído, acabado, chegou o ressurreto cheio do Espírito Santo de Deus. Chega naquela área, aquela pessoa está mal, chegou o ressurreto. Amém? E você vai fazer a diferença porque o Espírito do Senhor está sobre a tua vida. Em nome de Jesus. E vai incomodar o inferno. Eu me lembro que quando eu estava na Xerox, teve uma época assim, que Deus, sabe quando Deus abre o céu e acontece de tudo e tal. Meu Deus do céu, era tanta coisa que eu fazia, tanta venda que eu fazia, que eu estava arrebentando, glória a Deus. Né? E claro, nós temos um positivismo, que não é um pensamento positivo apenas, mas é fé. E aí, um dia eu entro no elevador, e tinha uma vendedora, coitada, que ela não vendia nada, estava naquela deprê. Né? E ela pegou e falou para mim: sabe que eu não suporto em você? Eu falei: lá vem. Eu falei: fala. Esse teu otimismo, tudo vai dar certo, tudo é ok, tudo é bate palma. Eu falei: sabe por quê? Porque eu tenho vida e vida em abundância. Ainda que esteja morto, viverá. E se o toco tiver cortado e seco, ao cheiro das águas vai florescer. Então glorifique a Deus, porque o poder da ressurreição está sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. E prepare-se, porque essa semana vai ser uma semana de ressurreição e poder. Hoje é noite de poder, amém? Levante a tua mão direita e diga: o poder de ressurreição e vida está sobre mim. Amém? Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Deus colocou no meu coração algo tremendo que eu quero que você receba e entenda em 2 minutos. O Senhor Jesus, no seu ministério terreno, Ele ressuscitou 3 pessoas. Quem sabe? Não. Ele ressuscitou a filha de Jairo, Talita. O que ele falou para a menina? A mesma coisa que Pedro falou. É o mesmo poder, o mesmo espírito. Não é? Amém? Fala para quem está do teu lado: Talita cumi. Amém? Você está precisando de renascer. Amém? Ele ressuscitou quem mais? O filho da viúva de Naim e quem mais? 3 ressurreições. Sabe por quê? Eram proféticas, porque seriam os 3 dias que ele estaria na sepultura, e ele estava vencendo a morte humanamente. Agora, ele morreu fisicamente e ressuscitou espiritualmente. E espiritualmente ele tem ressuscitado milhões e milhões. E nós veremos dia 19 de junho essa multidão de ressurretos nas ruas declarando: o meu Redentor vive, aleluia. Porque há ressurreição e vida sobre o povo de Deus. Amém? Receba no teu espírito em nome do Senhor Jesus.
Qual a área da tua vida que precisa de ressurreição? Há ministérios que estão mortos. Você tem um potencial, você tem uma capacidade, mas você não está se movendo como Deus quer. Há motivações que estão mortas, pessoas desanimadas, pessoas paralisadas, pessoas que estão, de uma certa forma, com a vida travada, e ainda fica às vezes atribuindo a Deus o teu momento. Mas o Senhor está te dizendo nesta noite: levanta-te, porque eu vou soprar um sopro de vida na tua vida, e ninguém poderá te resistir. Vá nesta força que o Senhor é contigo. E Deus ressuscita como Ele ressuscitou a Gideão, porque há pessoas que são mortos-vivos pela sua ignorância espiritual, e Gideão estava assim. Mas veio o poder da ressurreição sobre ele, e aquele que era covarde, falido, acabado, aquele que se escondia em cavernas, a ressurreição faz dele um grande valente, um grande conquistador. E é o que o Senhor vai fazer na tua vida. Prepare-se, prepare-se, porque o Senhor está mudando o teu destino hoje. Prepare-se em nome de Jesus, porque tudo aquilo que na tua vida era motivo de tristeza, o Senhor vai colocar riso na tua boca. E aquilo que você achava que não ia acontecer, pode glorificar o nome do Senhor, porque Ele é a ressurreição e a vida. Levante a tua mão e profetiza a vida. Levante a tua mão e profetiza a vida para o teu casamento. Em nome de Jesus. O desgaste não vai te matar. As palavras não vão te paralisar. O inimigo não vai de maneira nenhuma impedir que estas águas se movimentem. Porque se ele vem para matar, roubar e destruir, o Senhor Jesus nos dá vida. E aquela sepultura está vazia. Eu já visitei algumas igrejas na Europa, e lá dentro tem túmulos de pessoas famosas, de filósofos, e há algo em comum em todos os túmulos. Está: aqui jaz era, mas lá em Jerusalém há um túmulo vazio, e na porta dele está escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia. Põe a mão no teu coração. Eu não sei quantos anos Deus me dará e nos dará nesta terra, mas eu sei que esta ressurreição nos leva à eternidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Comece a viver o céu aqui na terra. Comece a viver o céu aqui na terra, não pelas coisas materiais, mas comece a viver o céu aqui na terra, porque o reino de Deus é chegado a vós. Toca no meu coração. Toca no meu coração, Senhor. E deixa eu sentir esse cheiro de vida. Porque Paulo falou que há cheiro de morte para alguns, mas para nós é cheiro de vida. E ao cheiro das águas vai florescer. Oh, eu estou vendo aqui o Senhor trabalhando, e muitas pessoas que estavam assim como se fosse uma planta morta sem água, você vai florescer, porque o justo florescerá como o cidro, como o cedro no Líbano, que é uma árvore forte, grande, milenar. E o Senhor está derramando sobre todas as áreas da tua vida estas águas ressuscitadoras. Receba no teu espírito. Receba em nome de Jesus. Se você está com algum familiar teu, dê a mão para ele.
Ore. Ore. Em nome de Jesus. A minha filha perguntou hoje: há quantos anos você se conhece? Nós nos conhecemos há 53 anos. Às vezes as pessoas perguntam: qual o segredo de vocês permanecerem tanto tempo casados? O segredo é porque tem ressurreição. E nós lemos algumas estatísticas. No nosso caso, o nosso filho ficou em coma 7 anos. E 95% dos casais que passam por esse trauma se separam. Mas quando você ressuscita todos os dias, você está edificado sobre a rocha. Vem o vento, vem a tempestade, mas há algo inexplicável dentro de você. Algo inexplicável, que é essa vida. E eu estou com tanta disposição de fazer a obra de Deus. Eu tenho tantos sonhos para Deus. Para mim está só começando. Porque a cada dia, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Correm e não se cansam. Voam com asas como águias para as alturas. Levante a mão do teu irmão e profetiza vida. Vida. Profetiza a vida. Em nome de Jesus. Senhor, nós sentimos o teu poder de vida no louvor do Renascer Praise, do Leandro, da pastora Cíntia. Nós sentimos vida quando estamos aqui, Senhor, ó Deus, e que esta vida cure o interior, cure as enfermidades, e que o Senhor abra hoje sepulturas, porque nós não seremos mortos vivos, mas nós daremos frutos até na velhice, porque dentro de nós existem realmente águas vivas. Por isso, Pai, todo espírito de morte eu ordeno, saia agora. Toda tristeza, todo desânimo, tudo aquilo que o inimigo falou que era o final da linha, está quebrado pelo poder do sangue de Jesus. Há coisas novas para o Senhor, como a viúva de Naim. Essa história vai terminar de maneira diferente, porque o Senhor Jesus Cristo está interferindo, e pelo poder do sangue do Cordeiro. Aleluia. Põe em cada boca aqui nesta noite um canto novo, um canto de vitória. Adore ao Senhor, adore em novas línguas. Vamos ouvir o barulho de vida que há no corpo de Cristo, que o inferno não suporta, e que eles falaram para o cego de Jericó: cala a boca, mas ele falou mais alto: eu vou clamar, eu vou clamar. Deixa o Espírito se mover na tua vida, querido. Põe essa vida no teu casamento, que você vai ver o que vai acontecer. Ponha nos teus sonhos, ponha nos teus empreendimentos. Deixa ele tocar nesse caixão. E aquilo que o diabo falou não vai mais ressuscitar, está cheirando mal. Ele é a ressurreição e a vida. Adore, adore, adore ao Senhor, em nome de Jesus. Vem Espírito Santo de vida. Vem, Senhor dos quatro cantos, invada. Sopra, sopra, sopra esta unção, Senhor. Xandarabahai andarás.